Bora, galera, para mais uma aula de genética. Essa aula é super importante, tem várias informações aqui que se complementam e complementam um pouco o que a gente já falou na primeira aula. E a gente vai começar falando dos heredogramas. A gente chama de heredogramas ou genealogias também, tá? Ela representa, né, é um esquema gráfico, né, visual, que representa as relações de parentesco entre os indivíduos e mostram filhos, pais, avós, muitas gerações, inclusive. E aí a gente consegue ver o padrão de herança, né, em relação a determinadas características dentro de uma mesma família. Então, os heredogramas se apresentam dessa maneira, em que a gente tem alguns símbolos tradicionais e tem que seguir essa simbologia. Todo homem é identificado por um quadrado e a mulher por um círculo. Quando a gente tem pessoas sem nenhum tipo de anomalias, doenças ou alguma outra coisa, esse quadrado ou círculo está sempre preenchido branco. Quando essa pessoa tem algum tipo de anomalia, né, ela está preenchida em preto. E a gente diz que é homem afetado ou mulher afetada, tá? Esse símbolo aí, nesse losango, é um sexo não informado. Não quer dizer que a gente não saiba, né, se é homem ou se é mulher, ou existe alguma coisa relacionada a gênero, né, de homossexualismo, por exemplo, transexual. Não é isso. É porque a questão, às vezes, não está te dizendo e ele quer que você identifique qual é o sexo do indivíduo, tá? Quando a gente tem essa ligação num traço entre um homem e uma mulher, né, bem antigo isso, né, mas a gente está correlacionando pessoas que tecnicamente se reproduzem, né, naturalmente, né, tô falando porque hoje em dia a gente vai ter homens que casam, mulheres que casam e que têm filhos de maneiras diferentes. Então, a genética está considerando aqui um casamento heterossexual, onde numa relação com uma fertilidade é possível gerar filhos naturalmente. Então, você tem aqui esse traço no meio, em que você mostra um casamento entre um homem e uma mulher. Esse traço aqui de baixo significa que se gerou filhos. Nesse caso, temos aqui 2 filhos homens e 2 filhas mulheres. Quando a gente tem essa identificação em que essa ponta aqui vem dos pais, só que as duas pessoas estão ligadas, significa que esses filhos são gêmeos, e nesse caso gêmeos monozigóticos, informando que eles têm o mesmo gênero, tá? Porque são gêmeos idênticos. Já essa situação aqui, né, você vê que o traço também vem dos mesmos pais, só que não tem exatamente uma conexão entre os gêmeos, porque são gêmeos dizigóticos, gêmeos diferentes. Então, voltando aqui, né, além dessas simbologias que a gente já falou, né, a gente pode ter 2 traços entre o casal, que significa um casamento consanguíneo. O casamento consanguíneo é um casamento entre pessoas da mesma família. Isso é muito importante para analisar determinadas características, tá? Em algum momento lá na frente, provavelmente eu vou voltar a falar isso. Então, nesse caso aqui, o casal tem 4 filhos, né? E a gente tende a numerar os indivíduos. Voltando aqui nos gêmeos, ele mostra os gêmeos monozigóticos quando são meninas ou quando são meninos, sempre ligados pelo traço, porque gêmeos monozigóticos sempre são idênticos em termos de sexo. Já nos dizigóticos, como são gêmeos diferentes, eles podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes, tá? Isso não tem problema. E, para além disso, né, os filhos a gente coloca em ordem de nascimento, da esquerda para a direita, e cada geração os indivíduos são indicados por algarismos. Então, a gente vê o heredograma dessa maneira. Aqui eu tenho a primeira geração, então, que são os pais, né, no caso os avós, né? Depois a gente tem uma segunda geração aqui, onde eu tenho pais, e por último aqui os filhos, né? Tô mostrando uma família qualquer, tá?
Então, eu tenho aqui filhos, né? Uma mulher e um homem, sendo um homem afetado. Filhos de pais normais, tá? Mas netos de avós em que o homem é normal e a mulher é afetada por alguma coisa, né? Não tá dizendo aqui qual é a situação, só uma visualização. Um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe era normal, casa-se com uma mulher normal, cujos pais também eram normais. E aí ele vai ter característica recessiva, tá? Então você pode ter aqui, tá vendo? Pais, né, fenotipicamente diferentes, iguais, mas que têm filhos diferentes. Uma questão. Na espécie humana, há um tipo de surdez hereditária que é determinada por um par de genes. No heredograma a seguir, as pessoas surdas estão representadas por símbolos achurados, que é esse que está todo preenchidinho, né? Que está em preto. Então, você tem lá um casal onde o homem é normal, é o 20, e a mulher é surda, de uma surdez hereditária, né? Estamos falando de uma surdez hereditária. Esse casal tem filhos tanto surdos quanto com audição, tá? Esse filho aqui, essa filha aqui 3 com audição, casou com uma pessoa também com audição. E ainda assim tiveram filhos com audição, mas também surdos. Tá vendo? Com base nessa afirmação, assinale a opção correta quanto ao tipo de herança e os genótipos dos indivíduos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Como que vocês vão fazer? Eu não vou dar resposta agora. Eu vou deixar para a gente falar sobre isso na aula. Eu quero que vocês me digam a resposta que vocês deram. Mas você tem que primeiro entender se essa herança é dominante ou se ela é recessiva. E tentar entender quais são os genótipos de cada um desses indivíduos 1, 2, 3 e 4. Óbvio que se você souber se é dominante ou recessiva, vai muito facilitar a sua vida, tá? Senão você erra completamente, tá? Então, do lado desses indivíduos, você vai escrever aí com lápis, né? Faz isso no caderno, sugerindo qual seria a possibilidade dessa herança, tá? E aí vai botando do lado, ele não usou o A, tá usando o S. Isso não tem o menor problema. Na genética a gente pode usar qualquer letra, tá? A gente usa muito o A porque é a primeira letra do alfabeto, então... E outra coisa também importante, aproveitando o exemplo, ele está usando o S. Eu não gosto de usar S, porque o S maiúsculo e o S minúsculo de algumas pessoas pode confundir, tá vendo? Ele está usando S's que são iguais, né? Então, quando você está fazendo um manuscrito, né, à mão, você mesmo pode confundir a sua letra se ela está maiúscula ou se ela está minúscula. Então, é sempre interessante usar letras que sejam bem diferentes do maiúsculo do minúsculo, tá? Para não correr o risco de errar e você mesmo confundir, tá? Tentem fazer. Quais os indivíduos representados por números, né, de 1 a 4, de 1 a 6, certamente apresentarão o caráter dominante determinado pelo gene A, azão, tá? Então, nesse heredograma aí, dentre os indivíduos de 1 a 6, quase que com certeza vocês conseguem garantir que ele vai ter pelo menos um azão, tá? Também, de novo, a gente vai fazer isso na aula, só para ajudar. Vocês conseguem ver lá que a primeira geração, eu tenho um homem azão, casando com uma mulher azinho, puros. O que são puros? Não tem mistura, né? Então, eles são homozigotos, ou dominante, que é o homem, ou homozigoto recessivo, que é a mulher. Quando eles se misturam, eles têm aí 4 filhos, que não estão dizendo, não está sendo claro qual é o genótipo desses filhos. É isso que vocês precisam saber, tá? Fazendo aquele cruzamento do quadrinho que eu ensinei, tá? E aí, o filho 1 e o filho 4, eles também casaram. E aí, com isso, vocês também têm que ter a percepção do filho 5 e do filho 6, tá bom? Bom, já as questões de probabilidade tá no denominador, que são 2. E qual é o favorável? O favorável é o que eu quero.
Se eu quero que caia o coroa, então lá no numerador eu tenho 1. Só existe uma face de coroa. Eu podia perguntar ao contrário. Qual a probabilidade de cair cara? Seria também 1/2, tá? Seria o mesmo 1/2 da coroa. Por quê? De novo, eu tenho duas possibilidades possíveis, que fica no denominador, que é o 2, e tenho uma favorável, que seria o cara, tá? Aqui, tá. Então, eventos cuja ocorrência de um elimina a possibilidade da ocorrência do outro. Então, qual é a probabilidade do evento A acontecer ou o evento B? Tá? Então, a gente vai ter a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B. Então, nesse caso, isso mostra que na regra do ou, a gente soma as probabilidades. Tá? A gente soma as probabilidades. Então, no caso aqui, né, com a imagem aqui de menino ou menina, né, qual a probabilidade de ser menino? 1/2. Por quê? A gente tem dois sexos, dois gêneros, masculino ou feminino, né? Qual a probabilidade de cair o sexo masculino? Uma probabilidade em 2, já que são dois sexos, 1/2. Qual a probabilidade de acontecer de nascer uma menina? O mesmo 1/2, tá? Então, qual é a probabilidade de nascer menino ou menina? Vocês teriam que fazer 1/2 mais 1/2, tá? Então, é quando uma ocorrência não elimina, quando uma ocorrência de um elimina a probabilidade do outro, tá? Mas a gente também tem a regra do E, que é a regra que mais cai, tá? É quando existe a associação dos eventos, tá? Em que eles podem acontecer ao mesmo tempo e uma ocorrência não interfere na probabilidade da outra, tá? Então, quando isso acontece, a gente multiplica as probabilidades, tá? Qual a probabilidade de acontecer isso e aquilo ao mesmo tempo? Então, a gente pode, por exemplo, calcular a probabilidade de uma criança nascer, por exemplo, de uma determinada cor de pele e de uma determinada cor de olhos, né? Uma característica não impede a outra característica, tá? O dado tem 6 faces. Qual a probabilidade de cair o número 1 num jogo de dado? 1/6. Só tem um número 1, né? Só tem uma face que tem uma bolinha. Qual a possibilidade de cair o número 2? Também 1/6. Só existe uma face que tenha duas bolinhas pintadas num dado. Qual a probabilidade de cair o número 3? Também é 1/6. Então, lembrando daqueles possíveis, né? E favoráveis. Então, o evento, qual a probabilidade de acontecer? O evento A, que no caso aqui é cair o número 2, 1/6. E qual a probabilidade de cair o número 3? Também 1/6, tá? Então, se é regra do ou, né, a gente soma as probabilidades. 1/6 mais 1/6, 1/3. Já na regra do E, é diferente, né? Então, se jogarmos duas moedas para cima, qual a probabilidade de sair cara nas duas? Qual a probabilidade de sair cara em uma moeda? 1/2. E qual a probabilidade de sair cara na outra moeda? Também 1/2. Porque elas podem acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente, porque eu estou jogando duas moedas diferentes, tá? Então, com isso, a gente multiplica as probabilidades. 1/2 vezes 1/2, 1/4, tá? E aí, a gente também pode usar os percentuais, tá? 25%. 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6, tá? Cair ao mesmo tempo. Qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos, sendo um menino e uma menina? Então, olha quantas coisas a gente vai ter que fazer ao mesmo tempo, porque a gente vai ter que usar aqui a regra do E e a regra do OU. Então, probabilidade de ser uma menina, né? Porque, olha só, ele quer a probabilidade de um casal ter 2 filhos, sendo um menino e uma menina. Então, primeiro a gente tem que ver aqui a probabilidade de ser uma menina no primeiro filho, tá? Essa probabilidade é de 1/2. Probabilidade de ser um menino na segunda gestação, também 1/2. Então, 1/2 vezes 1/2, 1/4. Ou pode ser o inverso, tá? Ele pode ter o primeiro filho menino
e a segunda filha uma menina. De novo, 1 meio vezes 1 meio, 1/4. E aí, a gente vai aplicar aqui a regra do ou, porque é a probabilidade de ser de uma maneira ou de outra maneira. Então, a gente soma 1/4 mais 1/4, que dá 1 meio, tá? É óbvio que tudo vai depender da pergunta. Ele pode simplesmente perguntar qual a probabilidade de um casal ter um filho menino só, né? Beleza, 1 meio. Qual a probabilidade de ter uma filha menina? Beleza, 1 meio, tá? Então, isso é quando a gente junta a possibilidade. Vou deixar essa questão para vocês fazerem e a gente falar na aula, tá? Tentem fazer. É só seguir a frase, né? Pega o caderno e vai fazendo. Então, por exemplo, vou dar uma ajudada. Suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por par de genes, onde Czão seja dominante para o olho escuro e Czinho para o olho claro. Então, você começa colocando assim no seu caderno. Czão, bota um tracinho, olhos escuros. Czinho, tracinho, olhos claros. Como a gente fez aquele dia na aula, que eu mostrei para vocês como é que fazia. Um homem que possui olhos escuros, bom, se ele tem olhos escuros, ele tem que ter um Czão, certo? Então, você bota um Czão, só que você não sabe se ele é Czão ou Czinho. Então, você faz um Czão e bota um tracinho embaixo do lado dele, porque você não sabe qual é a segunda letra dele. Então, esse homem tem olhos escuros, mas ele tem uma mãe com olhos claros. Para ter olhos claros, ele tem que ser Czinho, né? Isso significa, já falei isso aqui, uma característica recessiva, ela só se manifesta quando ela é duplamente recessiva. Então, se essa mãe tem olhos claros, essa mãe só pode ser Czinho, tá? E aí te ajuda a pensar como é o genótipo desse homem aí, tá? Eu vou parar aqui, senão eu vou dar praticamente a resposta. Bom, alguns casos de monohibridismo é a primeira lei de Mendel, né? Algumas possibilidades de heranças. Então, eu tenho aqui uma herança sem dominância. O que é uma herança sem dominância? Não existe um dominante em relação ao outro, tá? Existe uma codominância, tá? Então, são pares de genes em que um não é capaz de impedir a manifestação do outro, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um cruzamento de um porco aqui preto com um porco branco e não gerar nem preto nem branco. É claro que isso é um exemplo bem genérico, tá, gente? Eu gerar um branco de bolinha preta ou um preto de bolinha branca. Claro que isso não existe. Assim como aqui, eu gerar um cinza, tá? Existe codominância em muitas coisas, tá? Existe codominância em rosas, por exemplo. Quando eu cruzo rosas brancas puras com rosas vermelhas puras, eu não gero, nesse cruzamento, uma rosa ou vermelha ou branca. Eu gero uma rosa rosa. É uma terceira característica. Uma codominância, ele gera uma terceira característica. Tá? Como exatamente eu falei aqui, tá vendo? Eu tenho aqui indivíduos puros, cruzados, e que eu gero com isso indivíduos misturados, tá? Eu gerei aqui uma flor rosa, tá? Óbvio que para uma segunda geração, né? Ele fez uma autopolinização igual os testes de Mendel, né? Numa autofecundação, lá na segunda geração, ele vai reencontrar lá as características de vermelho e branco dos pais, né, parentais. O que são genes letais? Isso também é importante a gente saber. Quando um alelo causa uma deformidade ou um distúrbio metabólico, ele é chamado de deletério, né, ou letal. Gene letal é o deletério que pode causar morte ao indivíduo. Podem exercer o seu efeito letal antes ou depois do nascimento. Então, tem questão que a gente fala sobre isso. E fala que, por exemplo, tal característica em homozigose é letal. Então, em homozigose recessiva, desculpa. Então, se eu dou uma questão lá, um texto, e falo, essa característica em homozigose recessiva é letal. Significa que o indivíduo azinho, ele morre, tá? Então, por exemplo, na hora que você vai calcular uma probabilidade, você não conta com ele. Então, pensa lá para facilitar, quando a gente está fazendo aquele cruzamento e que a gente tem 4 quadradinhos, porque a gente tem 4 resultados de filhos, né? Se nessa questão for uma questão que tenha uma possibilidade de letalidade, quando a gente calcula qualquer probabilidade, que a gente colocaria isso sobre 4, né? O denominador seria sobre 4, eu vou fazer sobre 3, tá?
porque a gente já nem vai contar com essa pessoa, porque ele morreu, né? Ou morre antes do nascimento, ou morre assim que nasce, tá? Então, são nomenclaturas necessárias que vocês precisam aprender. Então, eu preciso que vocês façam esses exercícios que eu deixei para trás, para a gente fazer e corrigir lá na hora da aula no chat online. Então, é mais ou menos isso aqui, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, o gene para pelo amarelo é letal em dose dupla. Então, eu tenho aqui ratos que são heterozigotos, tá? Para alguma outra cor, né? Ele fala amarelo como uma característica, né? Mas na realidade vocês não conseguem ver muito a diferença de cor aqui no final, né? Mas ele está cruzando indivíduos heterozigotos. Se eu estou cruzando ambos heterozigotos, todas as características vão aparecer nessa descendência aí no final, tá? Então ele gerou aqui filhos, né? Em que eu tenho aqui um cinza, 2 aqui, eu não consigo identificar a diferença para esse letal, mas tudo bem, não fui eu que fiz esse esquema. 2 aqui normais, e esse que é o tal amarelo que ele falou, ele foi letal, então ele morreu. Então, qualquer proporção, né, que vocês vão ter que dizer de filhos, esse aqui foi 2 sobre 3 e esse foi 1 sobre 3. Então, não fica sobre 4. Beleza? A gente também tem os alelos múltiplos, que a gente também chama de polialelia, tá? Então, alelos múltiplos e poli, né? Poli é uma coisa que é múltipla, que são muitos. Então, é quando um locus é ocupado, um locus é uma região, né? Uma região no cromossomo. É ocupado alternativamente por série de 3 ou mais alelos diferentes. Então, existe uma combinação entre alelos, tá? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de pelagem de coelhos. O cesão define uma pelagem selvagem, um fenótipo selvagem. O que é isso? É a cor dele, a cor do pelo. O C, que é um C pequeno, um Czinho, CH, significa o coelho chinchila. O CH, Himalaia. E o CA, albino, tá? Mas existe uma relação de dominância entre eles, tá? Mas existe uma combinação. Lembra, os indivíduos têm sempre duas letras, porque é um de origem materna e um de origem paterna, né? Como o azão-azinho que a gente já viu antes. Então, para um coelho ser selvagem, ele pode ser cesão-cesão, ele pode ser cesão-CH, cesão-CCH, cesão-CH e cesão-CA. Por quê? Todas essas outras características aqui de chinchila, himalaia e albino são recessivas em relação ao selvagem. O selvagem sempre é o dominante. Então, olha, 4 possibilidades de ter coelhos selvagens. Para o chinchila, o que acontece? Ele não é dominante em relação ao selvagem, mas ele é dominante em relação aos outros. Então, para ser chinchila, tem que ser CCH, CCH, ou CCH-CH, ou CCH-CA, tá? CH é o que define o chinchila, né? Então, ele é puro chinchila ou ele é chinchila com alguma outra característica. O himalaio, ele também não é dominante em relação aos anteriores, mas ele é dominante em relação ao albino. Então, ele é CH, CH ou CHA. E o albino, que é o mais recessivo aí, só existe a possibilidade de ser albino se ele for CA, CA, tá? Então, existem questões que podem dizer para vocês o seguinte: num cruzamento entre um coelho chinchila com um coelho himalaio, gerei tais tipos de coelhos. Quais são as possibilidades de genótipo desses coelhos? Ou eu dou o genótipo dos filhotes e quero saber o genótipo dos pais, tá? Tem nessas questões, tá? Então, por exemplo, tá vendo? Esses aqui são os fenótipos para vocês identificarem o que é o que, né? Então, existe essa relação de dominância, tá? Só não ficou aqui acima, né? O CH, o H e o A, ficou do ladinho. Então, o cesão, que é o selvagem, ou agute, a gente também chama de agute, ele é dominante em relação ao chinchila, que é dominante em relação ao himalaio, que é dominante em relação ao albino. Existe essa relação de dominância. Tá vendo? Como são possibilidades, né? A gente tinha lá a codominância ou ausência de dominância, né?
em que a gente tinha lá a possibilidade de cruzar e gerar, por exemplo, uma característica intermediária, né? A gente tem as dominâncias tradicionais, em que um é dominante em relação ao outro, e a gente tem essas polialelias, tá?